Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito de seladora. Até tinha um vídeo aí, ou até tem o vídeo ainda, mas surgiram mais dúvidas e tal, então eu vou tentar complementar e já responder nesse vídeo. Então, quem mexe com madeira, ou está começando a mexer agora, artesanato, essas coisas, e costuma utilizar tinta para pintar os seus trabalhos, logo na primeira vez vai perceber que é o seguinte: você pinta a peça, aparentemente ela está perfeita. Assim que a tinta começa a secar, você percebe o quê? Que aparece um monte de falha. Por quê? A madeira, aparentemente, à vista, ela parece, por mais que você diga, ela está lisa, ela é um material poroso, ele tem poros e é constituído de fibras. Então o que acontece? Quando a tinta começa a secar, ela vai absorvendo, então fica aquelas falhas. Então às vezes você tem que dar uma, duas, às vezes até três demãos até conseguir o resultado que você pretende. A seladora vem justamente com esse intuito, até porque ela é mais barata que a tinta e também rende bastante. Então a seladora você aplica ela antes de aplicar a tinta. Então também já respondendo uma pergunta, ela pode ser utilizada como de acabamento? Material de acabamento? Pode. Vamos supor que você fosse deixar na madeira mesmo. Se você aplicar a seladora, com certeza é muito melhor do que você deixar só na madeira, sem aplicação de nenhum produto. Inquestionável isso. Mas o intuito dela é você aplicar ela antes para depois aplicar a tinta. É diferente do verniz, que o verniz sim é um material de acabamento. Então às vezes você tem que aplicar ele até por cima da tinta. E ao contrário da seladora, não. Você aplica antes e depois aplica a tinta. A seladora ela faz o quê? Ela justamente sela. Então ela deixa esses poros que a princípio não dá para ver, ela sela. Para quê? Para quando você passar a tinta, ele não absorver essa tinta, o material. Então você consegue um rendimento melhor da sua tinta. Então não tem a necessidade de ficar aplicando tantas demãos para chegar no resultado. Então basicamente é isso. Então uma latinha com 900 ml, ela custa aproximadamente, se eu não me engano, acho que eu paguei, acho que foi R$19, alguma coisa assim. Lembrando que seladora também tem a seladora base água. E ela é tão boa quanto essa que é a base de thinner. A base, eu digo o seguinte, é que se você quiser, você pode fazer a diluição. Fazendo a diluição, você consegue um rendimento maior, até porque ela fica mais fina, mas não existe problema nenhum em você aplicar diretamente do jeito que ela vem na latinha, sem necessidade de diluição. Então, existe também a seladora base água, justamente que para fazer a diluição é água, então ela não tem esse cheiro forte. É ideal para quem trabalha em locais fechados. Agora, quando o solvente é thinner ou água rasa, essas coisas, geralmente tem um cheiro muito forte, então não é aconselhável trabalhar em lugares fechados. Então procure, se tiver a base água, já digo, é tão boa quanto a seladora que utiliza thinner como solvente. E na questão da diluição, entenda o seguinte: quando se diz 30%, 20%, 15%, você pega o total do material que você quiser, por exemplo, aqui no caso, a sua seladora, daí tem uma recomendação de diluir em 30% de thinner. Então, se você pegou 100 ml de tinta, você tem que colocar 30% dessa quantidade de thinner. Então, 100 ml seria igual a 30 ml de thinner. Que às vezes o pessoal confunde bastante essa questão de diluição. Mas enfim, nesse vídeo era para falar a respeito disso. Então ele pode ser aplicado a seladora pode ser aplicada tanto com pincel quanto com rolinho. Quando é trabalho pequeno eu prefiro utilizar o pincel. Agora quando é trabalho maior, para ter um rendimento maior, eu costumo aplicar com o rolinho. Então você pode estar utilizando os potinhos para ficar mais fácil, até potinho de manteiga mesmo, lembrando sempre de limpar ele e remover qualquer excesso de
de, por exemplo, margarina que tinha aqui, manteiga, porque é gordura, entendeu? Então pode afetar no coisa. Então limpa bem limpinho e utiliza. Daí depois você descarta. Já era uma coisa que você ia descartar mesmo, mas você pode estar utilizando com essa finalidade, até para colocar tinta. No caso aqui é seladora. Mas era basicamente isso. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?